Excelente! Antes da próxima pergunta, só dar uma lembradinha, já até apareceu agora há pouco aqui na faixa, mas vou lembrar mais uma vez, tá? @sinopses no Instagram, né? Nos siga por lá para você diariamente ter acesso aos conteúdos, aos lançamentos, ao que a gente publica ali. E também se inscreva no Telegram, que é onde a gente normalmente avisa sobre esses programas, a gente dá em primeira mão o lançamento de produtos, como foi quando foi lançado o baralho da evitação alimentar, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha, então, do nosso card. Como o baralho propõe o auxílio diagnóstico para a Tari? Essa pergunta vai para a Lívia, depois para a Cacau, e eu já vou derrubar a produção, porque eu adoro deixar uma bagunça aqui na gravação, que é a seguinte: falem um pouquinho mais sobre a Tari, porque é um tema que, né, me parece que é recente. Deram um nome, o não querer comer ou evitar comer é uma coisa que deve acompanhar o ser humano há muito tempo, né? Mas os estudos conseguiram empacotar isso de uma forma, né, e entregar para a gente trabalhar o tema. Então, além dessa questão do baralho propor o auxílio diagnóstico, né, fala um pouquinho sobre o TARI para nós, e eu acho que agora é a vez da Lívia ainda. Lívia caiu. Caiu a Lívia? Então, caiu a Lívia. Então, vamos com a Cacau. Quando a Lívia voltar, a gente passa a bola para ela. Ricardo, eu vou começar falando sobre o TARI, né? Que assim, não é uma simples evitação alimentar de criança birrenta que não quer comer, porque a gente sabe que é normal, né? Eu tenho uma bebezinha em casa e eu percebo que a introdução alimentar nem sempre é fácil, né? Porque a criança está ali recusando alguns alimentos e na medida que ela vai crescendo, parece que vai recusando, aceitando uns, e a alimentação sempre foi, sempre será um motivo de preocupação para todos os pais. Porque, queira ou não, é através da alimentação que as crianças vão ter saúde, se desenvolver, vai ter também essa questão até instintiva da continuidade da espécie, digamos assim. Então, a alimentação é super importante. E quando a gente vai pensar no TARI, não é uma simples criança que não quer comer. De fato, é um transtorno que pode ter não só as questões emocionais e comportamentais, né? Por isso que a gente também tem esse transtorno no nosso manual diagnóstico DSM-5-TR, mas também essa criança pode ter algumas alterações sensoriais que podem fazer com que ela não dê conta de comer certas texturas e alimentos. Então, muitas vezes, não vai ser só o trabalho do psicólogo, mas muitas vezes a gente vai precisar de uma fono ou de uma TO para trabalhar outras questões. Ou pode ter também uma dificuldade, né, em alguma parte dessa questão orofacial, seja mastigação, lateralização de língua, mordida. Então, às vezes, algum problema, alguma dificuldade ou disfunção orgânica também pode impactar nessa parte emocional, comportamental. Então, não é porque a criança é birrenta e não quer comer, tá? Então, para a gente fechar um critério diagnóstico de TARI, precisa muito mais do que uma simples evitação da comida ou uma simples birra, né, para não comer. Então, tem alguns critérios que o nosso manual diagnóstico traz e a partir deles é que a gente vai, de fato, né, fechar esse diagnóstico e entender que é um TARI e não uma fase, porque a gente também tem que entender que existem fases na alimentação que as crianças vão ser mais seletivas naturalmente falando, especialmente nessas fases de mudança, por exemplo, introdução alimentar, depois retirada de mamadeira, né? Depois a gente vai pensar também introdução de alimentos sólidos, pastosos e por aí vai, né? Então a gente vai entendendo dessa forma. E eu acho que Lívia pode responder melhor, Ricardo, para você essa outra pergunta que você tinha feito, que era... Me esqueci agora primeiro. É como o baralho propõe aí o auxílio diagnóstico. Vi agora que tem aqui embaixo. Perfeito. A Cacau já falou aí. Eu respondi a última. E aí o que por muito tempo ficava-se preso de que para ter um transtorno alimentar restritivo evitativo, precisava ter um baixo crescimento, né? Estar a criança fora da curva de peso e crescimento. E aí o DSM-5-TR já nos traz que não necessariamente precisa ter essa ausência de crescimento, né, e de ganho de peso. E aí tem um outro agravante que a gente se depara muito como um agravante, né, em questões comportamentais, que são prejuízos sociais. Então, o baralho vai poder auxiliar nessa identificação, como o Cacau mesmo colocou, né, de levantar possibilidades de causas orgânicas, até para o profissional que recebe, né, da psicologia ou de qualquer outra área afim, possa fazer os devidos encaminhamentos. Então, o baralho
ele vai dar essa possibilidade de a gente estar atento à dificuldade e às causas que contribuíram para o surgimento daquele ou a permanência daquele transtorno. Inclusive, é bom lembrar que a gente tem recebido, né, Cacau, vários feedbacks de outros profissionais da nutrição, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, que estão utilizando o nosso baralho, né? Não se prende ao modelo cognitivo, que cabe a nós psicólogos, mas têm utilizado os cards e a ferramenta em sua totalidade também para intervir com esses pacientes com dificuldades alimentares. Tem sido bem positivo o feedback, né? E um prognóstico bem legal. É verdade, Lívia. A gente tem recebido feedbacks incríveis do baralho. A gente fica muito feliz de saber que aquela questão que ficava muito limitada, a gente se sentia muito isolada, né, Lívia? Como se só a gente... Parecia uma coisa meio absurda. Como assim a nossa clínica está sendo lotada de pacientes que têm dificuldades alimentares gravíssimas e ninguém fala sobre isso, né? A gente ia para os congressos, ninguém falava, e a gente pensava, nossa, como assim? E aí a gente percebe que não era só uma dificuldade nossa, e sim da maioria dos psis que trabalham com infância e adolescência. A grande questão é que antes as pessoas talvez não soubessem que, de fato, era um transtorno e que tinha tratamento. Então, a gente fica muito feliz de ver os feedbacks, né, Lívia? Os psis, de forma geral, e também outros profissionais tem trazido muitos resultados incríveis, e a gente fica feliz de saber que aquela prática que antes era limitada aqui nas 4 paredes de cada uma, né, aqui em Maceió e Lívia lá em João Pessoa, a gente agora conseguiu expandir para a clínica de qualquer um que quiser e que puder ter esse acesso, né? Ganhou força, de fato, né? E não fica mais limitada a uma mera recusa, um mero medo ou nojo a um alimento. A gente sabe que isso realmente é um transtorno e que é possível ser tratado, né? Com todo respeito, e que a gente pode contar com material como é o baralho, que pode dar esse subsídio incrível para uma resposta terapêutica mais eficaz. Quanto tempo a gente ficou em alguns casos lá atrás, né, Cacau? E eu costumo usar um exemplozinho, que é andando em 8, ficava indo para frente e para trás, e aí quem está chegando agora já consegue pegar um material redondinho, né? Não precisa passar o que a gente passou lá no início, né, para tratar esse transtorno. Verdade. E é importante também ressaltar que nem toda criança que tem uma evitação alimentar, de fato, vai ter o transtorno, porque, como eu falei antes, é normal que em determinadas fases as crianças tenham uma recusa. Então, a gente tem que avaliar bem se está encaixando ali nos critérios diagnósticos e o nível de sofrimento e impacto na vida dessa criança e da família. Ou do adulto, né? Porque adulto também tem TARI. Isso, aquele adulto que, inclusive, nunca foi tratado, foi negligenciado enquanto sintoma, né? A gente tem pego muito, e na maioria das vezes, Ricardo, é bom lembrar que são esses pais também. Quando a gente está na anamnese, os pais super se identificam com aquela realidade daquela criança. Eu fico só imaginando, né, o que deve acontecer dentro do set de vocês na sala. Né? Deve ter muito caso para contar. Isso, de repente, até vira uma outra história, né? Casos clínicos de TARI, deve ter muita coisa para contar aí. Muitos. A próxima Inclusive, é o nosso próximo projeto, né, Lívia? A gente já está engatinhando aí com ele já está em processo. Opa, olha aí, ó, spoiler para você, aguarde que em breve teremos novidade. Muito em breve. É assim, ó, tá em dúvida sobre o que nós estamos falando aqui ou sobre qualquer outro material nosso? É muito simples, pessoal. Atendimento personalizado Sinopsis, né? De segunda a sexta-feira, das 8 às 23h59, também chamada de meia-noite, e aos sábados, das 8 às 18 horas. 5136006699 é o WhatsApp, ou entra lá no Instagram e pergunta, ou entra naquela telinha que abre quando você está no nosso site, que é o Givo Chat. Vai ter sempre alguém especializado para te atender e tirar dúvidas sobre o baralho de evitação alimentar e outros produtos da editora, tá bom? Vamos agora para a nossa perguntinha, que vai dar uma mexida aí na cabeça de todo mundo, porque vocês estão falando, né, de alguém que chega com uma situação, mas o baralho pode ser utilizado de forma preventiva, como, por exemplo, estimular hábitos saudáveis de alimentação. Se pensou nisso ou não se pensou, como é que vocês encaram essa situação? Vamos para agora com a Cacau. Certo. Também, Ricardo, quando a gente foi montar o material, a gente se preocupou dele ser também algo para a gente ajudar nessas possibilidades mesmo
que a gente sabe que às vezes uma criança não tem o TARI e ela pode desenvolver. Então, para utilizar de forma preventiva, ele também é muito legal, porque ele tem também aquelas cartas de psicoeducação sobre a importância de cada grupo alimentar, para a gente trabalhar muito essa temática alimentação na clínica. Porque, assim, hoje existem estudos que mostram que crianças que têm TARI na infância têm uma maior predisposição para desenvolver outros transtornos alimentares na vida adulta. Então, quanto mais a gente falar de alimentação saudável, quanto mais a gente conseguir trazer essa relação saudável com os alimentos, mais ganhos nós teremos e um prognóstico melhor. Então, a gente pode trabalhar também de forma preventiva. A gente tem várias formas de utilizar o baralho, né? Então, como eu falei, além de usar a criatividade, né, essas formas que a gente traz no manual, e aí você pode utilizar para psicoeducar o tema alimentar que você estiver precisando e sentindo necessidade com um determinado paciente. A Lívia caiu? Aqui. Tá me ouvindo? Ali, não. A Lívia tô aqui. Aparecia que não é. É que eu acho que a Duda viu, eu estava mexendo aqui para já pegar uns cards, eu ia pegar umas fotos as ilustrações, que esse baralho ficou muito bonito, tá? Modéstia à parte, esse baralho ficou muito... A capa dele é muito linda. Muito completo. E aí, em função dessa variedade toda de cartinhas aí que você está separando, Ricardo, nos possibilita exatamente isso, esse trabalho preventivo, porque a ideia não é só fazer a criança comer. A ideia é proporcionar à criança, o adulto, os cuidadores, de um modo geral, uma boa relação com o alimento. Então, se eu tenho uma boa relação com o alimento, naturalmente a gente vai agregar um novo repertório alimentar, a gente vai ter uma alimentação mais saudável. Então, por que não a gente não tratar, né, aí, e também prevenir essas possíveis transtornos, né, que Cacau falou, os estudos realmente mostram isso, são propícios a desenvolver outros transtornos alimentares e outros transtornos psiquiátricos também, né? Exemplos de transtornos de ansiedade, de humor. Então, é bom a gente entender como um trabalho super importante, né, a título de prevenção, com a importância do alimento no dia a dia da família, de um modo geral. Isso. E tem uma carta que é da pirâmide, né, alimentar. Não sei se você está com ela aí, Ricardo. E essa carta é uma carta que eu uso com todos os pacientes que têm tema alimentar, seja compulsão alimentar, seja episódios compulsivos que não caracterizam o transtorno, né? Mas quem nunca teve um episódio de compulsão alimentar? Então, essas cartas podem ajudar a gente não apenas no TARI, mas para outros transtornos também. Claro que ele é totalmente direcionado para o TARI, mas você pode usar sua criatividade e trazer esse material também para outros transtornos, como a compulsão alimentar. Por exemplo, eu uso muito aqui na clínica. Até porque é bem comum também ter comorbidades do próprio transtorno alimentar. Então, uma criança que não foi tratada e ela sai de um TARI e vai para uma compulsão alimentar, como o Cacau falou, ou vem aí uma bulimia ou anorexia. Então, a gente consegue agregar o protocolo também para outras comorbidades que envolvem transtornos alimentares. Aqui tem eu vou pegar essa verde que sempre entra no meu chroma aqui, tá? Aí também fala de emoções aqui, ó. Os desafios. E a gente fala de compulsão alimentar e crianças seletivas também podem ter episódios compulsivos com os alimentos seletivos que ela come. Então, adultos também, né? Então, é importante a gente também falar disso, né, Lívia? Que às vezes pode ter aí... Porque o TARI, quando você fecha um diagnóstico de TARI, ele invalida o diagnóstico de outros transtornos. Mas episódios compulsivos podem acontecer, sim, em crianças com TARI. Não é muito comum, mas pode acontecer, né, Lívia? Isso, e como eles têm uma baixa ingesta, né, de alimentos, de um modo geral, um repertório baixo, então tendem aquilo o pouco que ingere ser em grandes quantidades. Então, hipercalóricos, né, e para alimentos mais nesse nível aí, bem comum. Deixa eu pegar um gancho rapidinho aqui, Lívia. A Cacau comentou que o TARI, depois de diagnosticado, elimina outras situações, outros transtornos. Acho que isso aqui é uma dica aqui importantíssima para você que está nos assistindo aqui agora, hein? Muitas vezes você está levando o teu diagnóstico, a tua situação por um lado e é outro, né? Que pode ser esse aqui, muitas vezes você nem conhece. Quais seriam? Vocês conseguem exemplificar que tipo de situação o TARI vai tirar do diagnóstico?
por exemplo, se a gente vai pensar numa anorexia nervosa, muitas vezes as pessoas pensam, se a pessoa está evitando alimentos no TARI, então é parecido com a anorexia. Não, é totalmente diferente. Porque o paciente que tem o TARI, ele não evita o alimento pelos motivos, pela motivação que a anorexia faz. Ele não quer parar de comer por conta de uma questão de imagem, não é nada disso. Ele não está conseguindo comer porque ele muitas vezes não dá conta de comer aquele alimento, seja por uma questão de um trauma em relação ao alimento, porque tem medo que ele machuque, porque tem nojo do alimento. É bem diferente o contexto que está por trás da evitação do TARI e a evitação da anorexia. Então, é impossível um paciente ter TARI e anorexia ao mesmo tempo. Ele pode... Os critérios diagnósticos de um invalidam o outro. Lá atrás se falava no TARI, quando não tinha essa terminologia, se falava de uma anorexia na infância. Alguns autores traziam essa terminologia. Com a evolução do conhecimento aí, vai vendo que, de fato, não tem esse culto pela beleza que tem na anorexia, né? Então, a criança ou adolescente, pouco se tem casos de anorexia na infância, mas na adolescência. Então, ele deixa de comer para ter aquele corpo escultural perfeito, magro. Mas essa criança que não trata o TARI, ela sim pode corroborar para ter esses episódios mais compulsivos ou desenvolver outros transtornos alimentares. Porque se ela não tem uma boa relação com o alimento, seja em qualquer situação, ela já está mais vulnerável, né, a desenvolver outros transtornos psiquiátricos. E, de fato, o alimentar ele vai se sobressair. Isso. E quando a gente vai pensar também na anorexia, né, que tem também o tipo purgativo, né, que é um pouquinho diferente da bulimia, mas não vai ter nunca essas situações no TARI de promover vômitos, promover situações para evitar o alimento, ou então, eu não quero comer porque eu não quero engordar. Não existe isso no TARI. É bem diferente o curso do transtorno. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!